Está no ar o 34º episódio do As Suas Marcas Podcast com um atraso, mas não uma desistência, né? Nos atrasamos por alguns dias, hoje sexta-feira, quando gravamos isso aqui, 15 horas. Uma semana meio atribulada para os dois lados aqui, a gente acabou atrasando, mas nossos ouvintes fiéis estavam nos cobrando. E aí estamos aqui por causa deles? Não é por causa deles, é porque a gente resolveu que a gente ia gravar nessa ideia, porque nesse dia, porque a gente não se importa com os ouvintes, na verdade. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, galera. Paulinho está aí revoltado. Olha aqui, minha câmera estava. Tem um chute aqui na minha câmera. Paulinho está revoltado. Eu gosto dos ouvintes na pista direto. Eu estou recebendo elogios dos ouvintes fiéis. Até cobrança essa semana. Cadê o episódio? E eu prometi para um dos ouvintes mais fiéis que nós temos, que é o Chico, quarta que à noite sairia. Hoje é sexta, então, Chico, peço desculpas. Mas quarta foi. Não fui eu que desmarquei. Terça sim, mas quarta não. Então, hoje conseguimos, sexta-feira, né? E eu tô aqui assistindo, juntamente com a gravação, a Diamond League. Acabaram de correr o 400 com barreira. Então, um olho aqui, um olho na Diamond League. E se tiver algum resultado absurdo, eu passo ao vivo para vocês. E tá chegando o Campeonato Mundial, então os atletas, muitas das estrelas não estão participando dessas últimas etapas e outros usam essas etapas para fazer aí sua preparação, né, para o Mundial, agora em setembro. Então é bem bacana e acompanhar. Inclusive a última etapa que tinha sido em Lausanne, cara, um temporal que eu nunca tinha visto uma Diamond League naquelas condições. Foi algo assim, ó, que tipo, tu fala, cara, não sou só eu que passo por isso aqui no Brasil, porque os caras lá também sofrendo e mesmo assim, ótimas marcas, 9,87 no 100, Com vento 1,40 negativo, inclusive, né? com vento negativo, 1,42 no 800 com muita chuva. Resultados interessantes e também, né, agora acontecendo mais uma etapa, se cabendo para o final da Diamond, quem acompanha, os atletas em preparação final para o Mundial de Tóquio que está chegando. Pois então, Guilherme, se eu pudesse dar uma dica só para este episódio de hoje, eu sei que a gente vai falar um pouco da Diamond League de Lausanne, a gente vai falar de outros assuntos também. Eu separei algumas coisinhas para falar aqui também. Porém, eu acho que não é uma boa ideia me deixar falar muito hoje, tá? Eu acho que tu toma as rédeas do programa e conversa tu, porque senão hoje nós vamos ser processados. Hoje é o dia que nós vamos ser processados se tu deixar eu falar. Então, assim, acho melhor tu tirar o olho da TV e começar a me cortar quando eu começar a falar, porque senão hoje a nossa casa vai cair. Paulinho revoltado. Mas, começando sobre os assuntos, nós tivemos domingo, né? Até participei a meia maratona do Rio de Janeiro. Não na meia maratona, que eu participei da milha, mas tivemos aí resultados interessantes, atletas muito bons correndo, né? Nós tínhamos um atleta na meia maratona masculina, que é o Jereuel, um cara que é vice-campeão mundial, um cara que tem 59,10 na meia maratona. E infelizmente no Rio de Janeiro ele correu até o quilômetro 6 e parou. Tinha uma grande expectativa dele talvez baixar de 1 hora, mas não sei os motivos. Ele até estava no mesmo hotel que eu estava, bem tranquilo. À noite ali a gente até viu ele e acabou não completando a prova. Mas outro africano ganhou a meia maratona do Rio com uma marca bem interessante, inclusive, né? Ele correu 1:1:38, uma marca que é bem difícil, né? Em solo brasileiro de a gente ver e marcas abaixo de 1:2. Então, 1:1:38 é um ritmo de 2:56 por quilômetro. Uma prova bem interessante do Kipsang, um queniano que venceu a meia do Rio. E seguida pelo Fábio, cara. O Fábio veio numa fase muito boa e eu acho assim, cara, a prova do Fábio é a meia maratona, porque ele corre 5:10 e muitas vezes ele corre no ritmo da meia maratona Uhum. nessas provas. Então eu acho muito maluco assim o Fábio não conseguir fazer um 10 tão bom quanto uma meia maratona, né? Ele correu, fez a melhor marca dele, 1:2:09, 2:57 por 1.000. Venceu o sul-americano que estava acontecendo dentro da meia maratona do Rio. Então, assim, o Fábio
que fez uma baita marca, e ele vai fazer algo que eu não vou aqui dar minha opinião, eu torço muito pro Fábio, torço pro treinador dele, mas ele vai correr agora, cara, domingo à meia de Buenos Aires. Ele correu, então, há poucos dias fez o melhor da vida na meia do Rio, e agora, depois de 7 dias, ele já vai correr a meia de Buenos Aires, que é um dos percursos mais rápidos da América do Sul. A gente vai ter o Kiplimo, o nosso Porra. quase recordista mundial da meia, porque não foi Uhum. homologado depois de 6 meses ainda o recorde, não sabemos os motivos. Creio que se o Fábio aguentar, né, porque a gente sabe que é difícil, depois uma meia, também tem a viagem para Buenos Aires, de São Paulo é uma viagem chatinha, tem a questão de se recuperar. Então, se o Fábio tiver recuperado, eu acho que ele vem para 1 e 1, sabe? Mas aí tem aquela questão realmente que fica no ar, se ele vai conseguir se recuperar a tempo para correr essa meia de Buenos Aires, que promete ser uma prova muito rápida. Eu acho que o Kiplimo vai, eu não sei se corre na casa de 56, tá? Mas eu acho que 57 ele deve correr e vai entrar para a história essa meia de Buenos Aires. Eu não sei se o Paulinho acha que ele vem para recorde mundial ou não, mas, cara, Kiplimo na prova a gente pode esperar um tempo muito rápido. É aquilo que a gente tinha falado no outro episódio, né? O Kiplimo, ele tem condições de bater o recorde mundial, mas não o dele, né? Porque o recorde mundial não é dele ainda. Então ele pode melhorar a marca, né, do recorde mundial e mesmo assim ficar ainda pendente daquela homologação lá da prova corrida em Barcelona. Mas só para fazer um parêntese no que tu falou aí, tu estava falando em recuperação e pós-prova e tal. O que se explica o vencedor da Maratona do Litoral? Seu amigo Ederson Vilela venceu mais uma maratona com 2:20:52. Eu acho que esse E 2:20 do Ederson, cara, tá na perna. Se ele sair agora, falar, Ederson, vamos correr uma maratona? Vamos, 2:20. O cara encaixou um ritmo que ele, 2:20 por aí, o cara corre em qualquer momento. é muito doido, né? Muito doido. Ele já venceu, né? Já correu algumas maratonas esse ano, já. Não vou saber de citar todas as maratonas que ele correu. Correu e venceu algumas maratonas já também esse ano, então, e outras meias maratonas. Então, o Ederson vem numa fase bem interessante, assim, e sem descanso, né? No feminino, só para dar a informação completa, venceu a Adriana Sutil da Costa com 2:54:53. A prova que é selo ouro da CBAT. Então, só fazendo esse parênteses, assim, não sei se vai falar mais alguma coisa do masculino no Campeonato Sul-Americano, né? Que o segundo colocado foi o Luiz Miguel Mazabanda Orreda, com 1:2:52, e o Jonatas Oliveira da Cruz com 1:3:04. Mas eu queria dar aqui um destaque, não sei se tu vai falar alguma coisa, eu te mandei o vídeo, a gente conversou um pouco até. Agora tem a opção de tu repostar no teu Instagram, eu até fiz um repost desse vídeo, que é a chegada da Núbia, né? Incomodando as africanas ali durante toda a prova, incomodando no bom sentido, que está dentro da regra, e dando um show de chegada. O que tu tem para me dizer da chegada da Núbia, que foi a campeã com 1:16:08? A Núbia é uma atleta que é muito veloz, tá? É uma atleta que eu vejo como. Eu não vejo ninguém no masculino, tá? Sendo bem sincero, eu não vejo ninguém no masculino jovem com um talento de esperar que seja um novo Marilson, tá? Hoje no masculino Uhum. no Brasil eu não vejo ninguém. Alguns atletas, alguns treinadores tal falam de alguns nomes. Eu particularmente não é torcer contra nada. Eu não vejo ninguém no masculino ainda que surgiu com o talento igual da Núbia, tá? A Núbia é uma jovem, cara, ela tá correndo muito. Ela correu no Sul-Americano em Mar del Plata, que eu tava lá em abril, um 10 mil muito forte. Ela venceu o 10 mil lá, venceu da Borelli, que é uma atleta, cara, que tem 31, se eu não estou enganado, no 10 mil. Uma atleta que tem 2:24 na maratona, sabe? Ganhou de atletas muito boas. E a Nubia, eu acho que ela só não tem melhores marcas ainda, porque ela normalmente não sai para correr grandes marcas, tá? E eu não tô falando que tá errado. A Nubia, ela não entrou ainda em provas que ela saiu para correr muito rápido. A Nubia, ela normalmente corre as provas para vencer, né? E eu acho que na rua hoje no Brasil se corre as provas para vencer, para botar o dinheiro no bolso, é o que ela está fazendo. Mas eu acho que ela tem condições sim de correr umas marcas muito mais fortes do que ela tem, né? Porque se tu vê o vídeo que tu me mandou, cara, ela tá passeando, né? Ela tá olhando pro chão ali para
os calcanhar da mulher da frente, assim, brincando de correr. Ela sai nos últimos metros ali, muito fácil. Mesma coisa aconteceu no Troféu Brasil, que ela correu, ganhou, cara, muito fácil também, tanto 5 quanto 10. E ela correu um 10 rápido quando ela foi, né, para Tóquio ali, depois do Sul-Americano. Ela chegou a correr um 10 bem interessante, 10 km lá. Mas eu acho que é só falta de oportunidade da Núbia correr grandes marcas, e eu acho que sim, ela é um nome que talvez nos dê muitas alegrias. Já vem sendo, né, um destaque na São Silvestre dentre as brasileiras. E vamos ver. Eu acho que se ela periodizar agora, não sei qual que é o planejamento da Núbia, mas para correr uma São Silvestre boa, eu acho que a gente tem grandes chances da Núbia tá entre as melhores, talvez brigando com as africanas, né? Depende de quem vem para São Silvestre, da África. Mas a Núbia acho que está num patamar até de experiência assim, que ela vem adquirindo, de realmente, cara, conseguir brigar aí com as africanas, porque a gente não sabe o quanto que ela tem na perna, sabe? E a gente não tem noção o quanto que a Núbia pode correr, porque normalmente ela corre as provas se resguardando para o final. E venceu mais uma, venceu o Marco Zero, né? Venceu 10 mil do Sul-Americano, agora vence a meia maratona do Rio. É uma atleta que eu acho que vai dar grandes alegrias para nós, porque é jovem e tem um grande potencial, cara. Exatamente. O vídeo ele é realmente muito, muito legal, assim, é uma aula de como vencer a prova, né? Ela foi ali incomodando, né? Atrás, correndo atrás, as africanas, né? Pedindo para ela ir, para ela puxar a prova, para ela correr mais forte. E, cara, né? Ela tá dentro da regra, e quanto mais ela estressar ali os competidores dentro das outras competidoras dentro do que é válido, tá tudo certo, sabe? A estratégia de cada um. Mas eu acho que realmente, assim, eu concordo com tudo que tu falou, que ela é uma atleta extremamente rápida, ela confia muito, né, na chegada dela, confia muito no potencial que ela tem ali de velocidade na última volta, ou nos últimos, sei lá, 400, 500 metros. E principalmente até ela tira, às vezes ela sai no último 100 e mesmo assim ela ganha, então ela tem uma capacidade muito, muito grande de aceleração, seja no 5, seja no 10, seja no 21. E eu concordo que ela é o nome brasileiro para estar, né, no pódio ou disputando ali as primeiras colocações na São Silvestre, em caso de uma periodização bem executada, né? Mas além da meia maratona, nós tivemos mais duas provas, né, que compunham esse campeonato sul-americano de corrida de rua, né, que era a outra prova que tinha, né, de fundo era os 5.000 metros, foi os 5.000 metros, né, que também eu acho que teve uma dominância bem grande, né, do Brasil, sendo no feminino a Tatiane Raquel venceu a prova com 16,18 e o Wallace Evangelista venceu com 14,24. As marcas, né, não foram assim nada de espetaculares, principalmente comparando com as marcas da meia maratona, mas foram duas provas vencidas por brasileiros, mais duas medalhas de ouro para o Brasil, né? Que ainda levou a medalha de bronze com a Pedrina. E no brasileiro, o segundo e terceiro colocado foram o Gleison da Silva e em terceiro colocado o equatoriano Diego Patrício Arevalo, com 14,30, né? Então, as marcas realmente elas foram um pouco abaixo da expectativa para um campeonato sul-americano, né? Talvez tenha sido uma prova mais estudada, não teve transmissão, então não vi praticamente nada nem dos 5.000. Mas não sei, tu estava lá, não sei se tu acompanhou a prova, se tu viu, se tu já tinha chegado na arena da competição, o que tu tem para dizer desses 5.000 aí? Primeiro a Núbia, só passando, acho que a gente não falou, ela venceu com a marca de 1:16:07. E também nós tivemos entre as 5 melhores a Larissa Marcelli, que correu uma 17:06. Então, as duas brasileiras aí entre as 5 geral da meia do Rio. E aí no Sul-Americano a Nubia venceu, a Larissa foi segunda e a Aline Prudêncio, né, que já venceu a meia de Porto Alegre, Uhum. foi terceira do Sul-Americano, uma 18:22. Mas os 5, cara, os 5 até eu falei com o pessoal ali que correu, eles acharam o percurso um pouco um falso plano, assim, foi o que eles me passaram, tá? Que eles acharam um pouquinho ruim o percurso e não tão plano para correr rápido. E eles sentiram, os guris me falaram que o Wallace e o Gleison, eles saíram para correr mesmo, eles combinaram de sair forte, mas sentiram, né, no meio do percurso e acabou que mudou a estratégia deles. Eles queriam, saíram para correr abaixo de 14, não deu certo e
acabaram que depois do 13 eles deram uma segurada, porque ia ser difícil correr o que eles estavam esperando. E o feminino, a Tati, né, venceu com bastante diferença das outras. A Tati, que é uma atleta que, cara, vem correndo hoje do obstáculo até a meia maratona, né? E vem tendo bastante vitórias. E então foram não marcas, acho que eles não fizeram o melhor deles, né? Tanto o Wallace na pista, pelo menos tem marca melhor, a Tati também. Mas pelas condições também, né, a gente tem que considerar que muitos atletas periodizam para chegar no ápice no Troféu Brasil, né? Então, a competição 2 semanas depois do troféu, às vezes os atletas são já um pouco cansados, mas os 5 também não tinham tantos estrangeiros, né, fortes para ajudar os brasileiros. E aí foi o que rolou. E também o público geral dos 5 não largava junto com a elite, né? Então ficou meio que só a elite correndo sozinha. Não deu para ter alguma ajuda, né, de outros atletas do nível deles para que a prova fosse mais rápida. Exatamente. Correram mais sozinhos. E aí nós tivemos aí para fechar, né, que foi disputado um pouco mais tarde, infelizmente sem transmissão também. Foi uma prova que, pô, não acho que não era muito complexo ter transmitido. Até o Canal Brasil tinha dito que, né, tinham dito que ia ser transmitido pelo Canal Brasil, acabou que não foi. Mas aconteceu também, junto à meia e os 5 quilômetros, aconteceu a prova na milha, na qual este rapaz que está do outro lado da tela, ou aqui do meu lado direito ou esquerdo, não sei qual é o lado que ele está hoje, que cada dia a gente está num lugar diferente, mas Guilherme Curtis foi a prata, venceu, me embananei, conquistou a medalha de prata no Sul-Americano, né? Foi uma trinca brasileira, primeira colocação com o André Carlos Souza Salles, com 13,59, o Guilherme Curtis com 4,00 e o Thiago Rosário André com 4,01. Então foi uma chegada muito apertada. Quem teve a oportunidade de ver o vídeo da chegada dos guris ali foi bem apertada. Foi uma chegada ali, diferença de 2 segundos entre o primeiro e o terceiro colocado. E eu queria que tu contasse, não sei se tu tá com a medalha na mão aí, se tu pode mostrar para nós a medalha, como é que tá a situação aí. Não tá. Como é que o cara me veio pro troço e não traz a medalha? Eu quero saber também, daquela infinidade de coisas que tu ganhou também do kit da seleção. O kit. E quero que tu fale tudo sobre a prova. Sei, inclusive, tu perdeu já alguns materiais aí do kit e tal, não sei o que aconteceu, mas... mas primeiro, parabéns aí, né, em nome deste podcast, pela medalha de prata, mais uma medalha sul-americana para a coleção aí. E queria que tu falasse aí da prova, como é que foi. Tá, então vou, enquanto tu vai buscar a medalha, como é que pode, né? Se eu ganho uma medalha no Campeonato Sul-Americano, eu andava com ela no pescoço, eu não saí, não tirava, mas eu andava para tudo que é lugar. Tem um tiro aqui de 2 metros. Eu só saía com ela no rocinho. Medalha de prata. Medalha de prata. Cala a boca. Medalha de prata. Tem medalha de prata? Não tem medalha de prata? Cala a boca. Então fala aí pra nós como é que foi essa experiência, como é que foi a prova, como é que foi. Tu já tinha disputado o campeonato mundial, né? Mas eu acho que sul-americano, não sei se você tinha disputado de corrida de rua. Eu tinha corrido em 2019, 2 milhas, que foi um circuito que tinha da New Balance. Aí eu corri em Santiago, no Chile, eu tinha corrido 4,8 na época, e depois na Argentina, em Buenos Aires, que aí foi uma prova totalmente estratégica, corri para vencer, acho que deu 4,15 aquela milha em Buenos Aires, se não estou enganado. Em Santiago fui segundo, na Argentina eu venci. Mas foram provas assim que, bem, da minha parte, pelo menos estratégicas, saí no final só, nos últimos metros. E aí no Campeonato Mundial, que foi em Riga em 2023, cara, eu corri 4,2 lá, mas os melhores correram 3,56, então não foi uma prova tão forte, né? Esperava ter corrido um pouquinho melhor, mas no contexto geral, a milha de Riga, ela dava uma volta no quarteirão, não completa, assim, ó, dobrava 2 vezes à direita. E aí aquilo ali fazia com que a gente perdesse um pouco de velocidade, muita gente, ter largado uns 40 atletas, e era difícil de manter uma velocidade constante. E no Rio, cara, até eu elogiei bastante, assim, eu achei muito bacana que foi uma reta, então a gente largou num ponto e chegou no outro, assim, então a velocidade acaba sendo constante, né? Não se preocupem, tem que fazer uma curva, fazer um cotovelo, que isso faria com que a velocidade diminuísse bastante.
Mas assim, a milha, ela largou às 10h40. Eu achei um pouco. Assim, o patinho feio da competição, sabe? Porque o 5 largou às 6 da manhã, a meia maratona às 6h30, 6h40. E aí só às 10h40 a milha. Cara, o pessoal já tinha ido embora, o pessoal que corria, né? O amador que tava lá. Acaba que eu acho que deveria ser pelo menos no meio da meia maratona. Era tão simples, cara. 4 minutos, né? E o feminino é 5 minutos, vamos dizer assim. É muito fácil de colocar no meio. Eu achei que falhou a organização nisso. Porque, cara, quando a gente largou, não tinha ninguém, assim. O pessoal já tinha se dispersado, mas numa ponte que a gente passou, perto da chegada, tinha muita gente. E muita gente falou, cara, é absurdo de rápido ver vocês correr, que legal e tal. E isso chamaria a atenção do público, né? Para trazer um pouco as provas mais rápidas da pista para a rua. Aí, assim, foi uma. Tava um clima bom no Rio de Janeiro, o percurso foi legal, né? Tinha um falsinho plano, assim, mas nada demais também, né? Não tem como ser totalmente plano. E eu e o Thiago, o Rosário, a gente combinou de sair para correr forte. Vai chegando uma parte da carreira que a gente cansa um pouco de correr. Claro, o título é importante muitas vezes, mas tem competições que para nós não vale tanto na questão de, tá, o que que essa competição, se eu ganhar com 4:10, vai me proporcionar? Bom, talvez nada, né? Então vou sair para correr forte, independente da colocação, mas o meu objetivo era baixar dos 4 minutos, corri 4 cravado, por pouco não baixei dos 4 minutos, mas foi meu melhor, eu tinha 4:02 no Mundial, corri 4:00, então ainda assim fiz meu PB ali nessa prova, e é uma prova muito rápida, né? Então eu e o Thiago seguimos para puxar, acaba que quem puxa a prova se desgasta um pouco mais do que os outros atletas que ficam atrás, né? Mas a gente deu o nosso melhor, passou o 1.231 e depois ainda deu para dar uma aceleradinha para correr os 4 minutos ali, que dá uma média de 2:30, né? Por 1.000. E basicamente é isso, é muito legal correr na rua, acho que até tava falando com o pessoal da CBAT, talvez trazer mais, sabe? Em algumas provas, fazer uma parceria com organizadores para realmente fazer um campeonato brasileiro, às vezes, de corrida de rua, levar para alguma prova importante, fazer no meio ali a elite, né, do campeonato brasileiro. Acho que é legal para o público entender um pouco mais, se aproximar um pouco mais dos atletas. Acho que é bacana. Os atletas da meia, do 5, que largaram junto com o pessoal amador, sabe? Tem esse retorno da galera admirar, a galera querer tirar foto, a galera poder correr ao lado, né, desses atletas que eles admiram. Acho que é bem bacana essas oportunidades, né? A CBAT pensar nisso. Mas a medalha tá aqui, cara. Medalha bem, bem legal. O cordão aqui, ó, desmilha. E a medalhinha bonita. Achei bem, bem bonita aí a medalha. Pra quem está assistindo. Medalhinha de prata. Tu só mostrou a parte de trás da medalha, tá? Só pra deixar claro. Não. Você está equivocado. A parte de trás é essa. Bah, não tem nada? Esta é a parte da frente. Quando eu vi ali o caixa e os patrocinadores ali, a Consuldac e os outros logos, eu achei que era a parte de trás, pô. Realmente você fica na parte de trás da medalha, não na frente, mas tudo bem. Mas tá escrito aqui Campeonato Sul-Americano, a data. E é isso o que rolou. Mas é sempre bacana, cara. É bacana pegar a seleção e dividir o quarto com o Wendel e com o Altobelli. Dois caras, né, tem muita história dois caras malucos e que tem muita história no atletismo. O Wendel que venceu a maratona de Porto Alegre. E então a gente até conversou sobre também os planos deles, né, para o futuro. E sempre a gente aprende alguma coisa com a experiência, trocando essas experiências com esses atletas que o Altobelli dispensa comentários, o cara venceu já o Troféu Brasil mais de 10 vezes, muitos títulos sul-americanos. O Wendel, que esse ano venceu o Marcos. O Wendel, acho que foi o. Até a gente tava falando, o Wendel, acho que foi o atleta da rua que mais ganhou dinheiro esse ano, né? A gente tava brincando com ele. Ele ganhou o Marco Zero, ganhou a Maratona de Porto Alegre. Então só aí já é um bom retorno, né, para ele. E então, ele que se preparou, contando, né, que se preparou em Cochabamba para correr a Maratona de Porto Alegre, para correr o Marco Zero, e que ele pretende aí, nas provas alvos do futuro, de novo fazer a preparação em altitude, que ele acha muito importante, porque deu o retorno para ele, né, funcionou.
E aí fica também fica como contando, né, as experiências. A gente vai absorvendo todas as informações e sempre aprendendo com esses atletas. Tinham outros atletas muito bons lá também juntos, mas a seleção é muito legal por causa disso, né? A gente consegue conversar com o atleta da meia, do 5, da milha. A gente tem uma integração aí de várias provas. E os atletas do meio fundo e fundo principalmente são bem tranquilos, assim, é uma galera bem humilde, que torce um pelo outro e que sempre a gente está acompanhando e torcendo também, né? Pela vitória, porque se, cara, um atleta se destacar é o meio fundo, é o fundo brasileiro que se destaca, que pode dar um retorno aí, ter uma maior visibilidade para nós. Pois então, queria só passar também, né, além do masculino, passar o resultado da milha feminina, né, que foi vencida pela Júlia Ferreira Silva Abraão, que venceu com com 4:41:06 e foi bicampeã sul-americana com um novo recorde brasileiro. Melhorou a marca dela mesma feita em Assunção, no Paraguai, no ano passado. E a Mirelle Leite da Silva ficou com a prata, com 4:52. Infelizmente, no site da CBAT não diz quem foi a medalha de bronze, mas diz quem foi o ouro e a prata para o Brasil. E aí, já voltando no assunto que tu estava falando do teu colega de quarto, quer falar alguma coisa sobre as fortes declarações do Altobelli contra a Confederação Brasileira de Atletismo nos últimos dias sobre a organização da prova aí? O nosso jurídico, ele me falou aqui no ouvido que é melhor a gente não tocar nesse assunto. Então, a gente... o Paulinho hoje ele está bastante ousado nas declarações, mas, cara, sobre organização, tá? Não vamos entrar muito no mérito, mas é o que eu falei, assim, a gente, da milha, pelo menos, tá? Que é o que aconteceu comigo. A gente tinha um horário para sair do hotel, a van que ia nos levar até a largada se atrasou uns 20 minutos, tá? Que já prejudica um pouco. E a gente chegou na largada da milha, simplesmente não tinha nada. Tinha um pórtico, não tinha banheiro, não tinha. A gente teve que deixar nossas mochilas dentro da van, porque não tinha nada, assim, não tinha uma barraca, não tinha cadeira pra gente esperar, porque a gente chegou bem antes da largada. A largada estava prevista para 10h45, tá? Às 9h20 chegou uma funcionária da organização e falou: olha, vai largar 10h30. Até eu falei: tá, mas é 10h45, já é 9h20, a gente tem que saber se vai largar. Não, a gente acha que vai largar 10h30. Eu falei: não pode acontecer isso, a gente tem que saber o horário correto, porque 10h45 é uma coisa, 10h30 é outra. Ficou uma confusão, aí largou 10h40. Mas aí não tinha banheiro e tal. É um pouco. Como eu te falei, assim, a milha meio que foi jogada, sabe? Eu achei que não deram o valor que deveriam ter dado de ter uma melhor organização. E o 5, tá? Que o Altobelli falou, foi semelhante, porque quando eles chegaram lá não tinha lugar para deixar as mochilas, deixaram no gramado, no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é perigoso. Aí não tinha nenhum segurança para cuidar das mochilas dos atletas, não tinha também banheiro. Então, algumas falhas assim que a gente como atleta da seleção, né, que é tão difícil conseguir uma vaga, se sente, né, um pouco triste nisso. E aí também ele teve problemas com logística, eu também tive, mas são coisas que, cara, o atletismo deveria, né, estar cada vez mais forte e muitas vezes a gente se sente bem desvalorizado com alguns problemas simples que acontecem com nós. E quem quiser saber mais, sigam o Altobelli. Olhem no feed dele, ele fez alguns vídeos. Que ele tá jogando tudo no ventilador. Ele não quer saber. Não quer saber. Pois então, né? Eu achei que eu ia jogar essa isca aí, o Curtis ia se jogar, mas ele não se jogou, viu? Sempre muito coerente nas suas declarações. Acho que só eu vou me queimar aqui daqui a pouco, mas tudo bem. Mas falando, não sei se tem mais alguma coisa do campeonato sul-americano e da meia maratona do Rio aí para trazer para a gente. Quer falar um pouco da questão da prova da Diamond League de Lausanne, né? Que foi aquele. Acho que teve um 5.000 na prova que foi muito forte, né, da Diamond League. Teve apesar de todos os pesares da
do clima, né? Mas o 5.000 masculino foi vencido com 13,7, né? Então 13,7 pelo Isaac Kemele da Bélgica, o Grant Fisher, que tem o melhor tempo no ano, ficou em segundo colocado com 13,08. E o Eduardo Herrera do México, né, foi o terceiro colocado com 13,09. O último colocado correu 13,36, então foi uma prova realmente bem forte, né? Foi uma prova bem disputada, bem forte. Não sei se tem alguma coisa, não sei se tu assistiu essa prova, eu não assisti, mas não sei se tu assistiu alguma coisa da, da prova, se tem algum detalhe importante para ser falado. Não, eu assisti o 800 masculino, assisti o salto em distância, que tava a tábua ali tava meio solta. Os atletas Uhum. sofreram, mas foi aquela questão, né? Choveu muito, não tinha muito o que ser feito. Os atletas correram num dilúvio completo, assim. E mesmo assim a gente viu marcas boas, né? 13,07. 42 me chamou muita atenção naquele Uhum. ritmo. Mas, como eu disse, né? A gente tá se encaminhando já para o Campeonato Mundial. Algumas aparições legais, né? O Noah Lyles correu nessa etapa, Uhum. não venceu, mas é o Noah Lyles que, né, a gente espera que chegue na melhor forma física dele no Campeonato Mundial, porque muitos atletas agora, talvez um mês antes, ainda não estão, né, no ápice ali, mas com certeza daqui a um mês eles vão estar, né, voando, sem dúvida nenhuma. E a gente torce muito que isso aconteça pra gente assistir, né, o show que vai ser. E, cara, com esse campeonato mundial, né, a gente não pode esquecer. A gente tem chances, né, de medalha, cara, algumas chances, né, no Brasil, né, gente. Claro, o Alisson dos Santos é sempre uma grande chance. Embora o Arron, semana passada, correu 46 baixo da barreira, líder do ranking mundial, absurdo, muito forte. Mas o Alisson tá junto com os caras, não tem dúvida nenhuma. A gente tem o Luiz Maurício, né, do Dardo, que fez a segunda melhor marca do mundo no Troféu Brasil. E eu acho que ele tem condições de conseguir um pódio também. São duas medalhas assim que são bem esperadas. Aí Caio Bonfim, que sempre é Caio Bonfim, né, na marcha, provavelmente também vai estar brigando por medalha. E a gente tem, cara, a Vivi da marcha também tá ali, né, sempre beliscando alguma coisa. Então a gente torce que esses atletas consigam subir no pódio para que o Brasil consiga alguma medalha no Campeonato Mundial. E torce que os outros também, né? Surpreendam. A gente tem o Almir, que tem chances, né? Saltar acima de 17 metros no triplo. Tem os guris do 100, que eu acho que é difícil, mas que podem chegar numa final se correr 9,90 e poucos. Eles têm condições. Várias provas aí que a gente torce que os atletas cheguem na melhor forma física, né? Isso que é o mais difícil, porque a gente teve Troféu Brasil, teve Sul-Americano cedo no ano. É difícil o atleta continuar fazendo as melhores marcas deles. Fez lá em abril uma baita marca. O Bard correu abaixo de 10 em abril. É difícil o cara manter, né? Troféu Brasil em agosto. E aí, mais o Mundial em setembro. Então, a gente vê o que a gente vê desses europeus, pelo menos, dos americanos. Cara, eles focam. O americano não tanto, porque tem o Trials que ele em agosto ali, mas o europeu, cara, que já tá classificado, ele vai pensar só no Mundial, entendeu? As provas que ele vai participar antes é como preparação, não tem obrigação nenhuma. E é um pouquinho diferente de nós aqui, que sempre tem que estar, pelos patrocinadores, pelos clubes, nossa, que sempre tem que estar em algumas competições que fogem um pouco da data bem. E aí acaba dificultando um pouco, mas a gente torce que no Mundial, eu sei que o Luiz Maurício, ele vai para Singapura fazer uma adaptação, ele vai no GP Brasil agora, que é domingo, e depois ele já vai para Singapura, que é só uma hora de fuso. Então a gente tem que lembrar também que Tóquio, para nós aqui, os atletas têm que fazer uma adaptação. Quem chegar muito em cima vai sofrer muito. E, então o Luiz Maurício, eu sei que ele vai estar em Singapura fazendo um camping ali para se preparar. E eu acho que o Alisson dos Santos deve também fazer algo nesse sentido. E o Caio Bonfim da marcha, ele vai para altitude na Europa. Eu não lembro, talvez São Moritz ele vai, agora eu não lembro exatamente. E então esses atletas chaves do Brasil com certeza vão ter o investimento e vão chegar bem preparados, assim, não há dúvida nenhuma. A gente torce aí, vai estar tá torcendo para cada um, faça a sua melhor marca e consiga aí alcançar os objetivos. E por falar em Luiz Maurício, ele estava lá no campeonato também, né? Era uma das estrelas lá na meia maratona do Rio.
Tava lá com vocês também, eu vi que teve foto, teve coisa, então é bacana, acho que de repente foi convidado pela CBAT ou pela Maratona do Rio para ir Não, lá. não foi, não foi. Não foi? Não, ele mora no Rio e acabou que até um dia antes ali o filho dele convidou ele pra ir lá e ele foi lá na chegada. Tava lá de boa. As pessoas nem sabem quem ele é, né? Nós que sabemos, Exatamente, mas, exatamente. mas ele tava lá. No final, daí, até o meu treinador, né? Tirou uma foto com ele. E só não pode brigar com o homem, né? Porque o Luiz Maurício é fortinho, cara. É um pouco grande só. Não, eu achei que tinha, até por causa disso, né? Para as pessoas conhecerem, daqui a pouco chamar o cara no pódio lá, chamar o cara para entregar uma premiação, fazer alguma coisa assim, né? Eu não vou fazer o que o Altobelli fez, eu não vou falar nada também. O meu advogado começa a me olhar com uma cara feia quando eu começo a falar umas bobagens aqui, mas, mas é isso. Uma notícia também que eu queria trazer hoje aqui, que não é uma novidade, né? Mas foi sentenciada agora, né? A Marina Beck-Romanchuk, que é tricampeã, tricampeã não, é 3 vezes medalhista de campeonato mundial, né? Tomou a punição de 4 anos após, Do né, o triplo, teste né? positivo do triplo, exatamente. Ela foi banida por 4 anos pelo teste positivo para testosterona. Eu entrei no Ela, Instagram dela, não sei se ela tu chegou a ver postou, alguma né? coisa Sim, da defesa eu vi. dela e tal. Ela bem convicta de que não usou nada, né? Tipo assim, se defendendo. Não é muito normal um atleta pego e quando ele é banido assim, ele se pronunciar dizendo que não usou, né? Mas ela fez uma declaração bem forte ali sobre estar, né, Tu sabe banida quem por que é o esses 4 agente, anos. o agente dela, sabe quem que é? Federico Rosa. É. Então, eu olhei muito assim quando saiu a punição dela, e o pessoal tá batendo muito nisso, né? O Federico Rosa era o agente da campeã da recordista mundial da maratona, e ele tem muitos e muitos atletas que estão suspensos por doping ou já caíram no doping. E aí falaram, né? Os comentários gerais era que a Ramanchuk era mais uma atleta do Federico Rosa. Mas o que ela postou, cara, é muito. Porque assim, o que acontece, né, quando tem esse processo do doping? Eles tentam fazer uma negociação de, tu assume que tu tomou, a gente não a gente baixa a tua pena. E aí foi o que ela postou, né? Ela falou: não, embora eles tenham tentado, eu não vou assinar nada, eu não sou culpada, então realmente esses 4 anos são porque eu não assumi que eu usei alguma coisa. E aí acabou que, né, segundo ela não usou nada e agora são 4 anos. Eu acho que, eu não sei se talvez ainda tenha recurso, sabe? Essa questão da pena dela, porque pelo que ela postou ainda vai. Na verdade, ela disse que em poucos momentos ia sair a decisão, então talvez seja a decisão final. Mas 4 anos é bastante coisa, né? É muito tempo, talvez. Não sei se não vai encerrar a carreira, mas é bem complicado e cada vez mais casos, né, de pessoas caindo no doping. Eu não sei se o exame, se as pessoas que fazem fiscalização estão cada vez mais eficazes, está se avançando nesse sentido, mas é algo recorrente aí, grandes estrelas caindo, né, cada vez mais. E esse agente, né, infelizmente, ele tem muitos atletas bons, até campeões mundiais, olímpicos, e a gente torce que não caia, tipo o Tebogo do 200 é dele, sabe? Dentre Sim, sim. outros. A gente espera que não, né? Que seja uma coincidência, que talvez não seja, mas enfim. Muitos É, casos tristes aí de doping. outro atleta que foi pego no doping, foi pego no doping não, ele foi sentenciado essa semana também, né, na semana passada, que foi o indiano, né, o Parvez Khan, que é um meio fundista indiano, que tem boas marcas, ele morava nos Estados Unidos, né, treinava e morava nos Estados Unidos, e ele foi banido por 6 anos, ele tem o recorde mundial recorde mundial não, desculpa, tem o recorde nacional da milha na Índia, que é 3:55:41, né, uma boa marca na milha, ele tem 3:36 no 1.500 metros, e tem 1:46:12 no 800 metros, né?
E é mais uma notícia, né, ruim. Ele vinha aparecendo em algumas competições, né? E ele está provisoriamente suspenso desde agosto do ano passado. Então faz um ano que ele está no provisório, mas agora saiu a sentença dele e ele vai ficar suspenso por 6 anos pelo uso de EPO, né? Que é o mais comum, assim, entre aspas, pelos exames antidoping positivos. Quase sempre nos meio-fundistas e nos fundistas é o maldito EPO que faz com que eles sejam pegos. É a tua prova, é um atleta que competia, né, no 1500, no 800, na milha, então é chato, né? Eu acho que eu sempre acho ruim quando alguém é pego no doping, porque descredibiliza muito, né, o nosso esporte, descredibiliza muito. Eu olhei ele ver se achava quem era o agente dele, mas não achei. Outro caso que saiu recentemente foi o Fred Curley, né? Sim. Que foi suspenso aí provisoriamente por ter falhado 3 vezes o teste, né? Para quem não sabe, o atleta ele pode, quando o atleta está no whereabout, é um sistema que todos os dias você tem que informar onde você está. Então, por exemplo, eu moro em Passo Fundo, mas eu vou para Porto Alegre, na casa do Paulinho, passar o final de semana. Eu tenho que atualizar no sistema que eu vou passar os dias em Porto Alegre, né? X a X dias, porque o atleta ele é 24 horas monitorado. Pode ser que nesse momento que eu esteja no Paulinho, a gente coloca o horário lá, que você está sempre disponível. Então, 1 hora do dia você tem que ter sempre disponível para aquele agente lá. E aí, normalmente, os atletas botam bem cedo, né? Porque o atleta sabe que vai estar em casa, tipo, 6 a 7 da manhã. Porque, às vezes, meio-dia tu pode estar almoçando fora, pode estar em outro lugar. Normalmente, os atletas colocam bem cedo. E aí, você pode falhar 2 vezes. Então, vai o agente da minha casa. Esqueci de atualizar o whereabout. Então, eu tô lá cara, na casa da minha avó. E eu esqueci. Vem um agente às 6 da manhã aqui, ele bate, ele liga muitas vezes, né? Eles tentam realmente. Cara, eles querem que a gente seja testado. Eles podem ligar para o atleta pode, tô perto, me espere que eu tô chegando. Pode acontecer isso, ou se não, se o atleta realmente não tem como chegar, ele tem uma falha. E aí ele pode ter 2 falhas no período de 12 meses. Na terceira falha, ele é suspenso. Então, é julgado, né, que aquele atleta está fugindo do antidoping, se ele tem essas 3 falhas no período de 12 meses. E foi o que aconteceu com o Fred Curley, foi o que aconteceu com o Coleman dos Estados Unidos também em uma época. Normalmente a suspensão ela é menor, tá? E não foi pego nada no sangue daquela pessoa, só que há indícios que ela estava realmente fugindo, né? Esses atletas sabem. Eles sabem que eles são monitorados, eles sabem que tem que fazer teste, eles sabem que 3 falhas eles vão ser suspensos. E aí fica aquela dúvida, né? O Fred Curley teve agora essas 3 falhas e, né, velocista já tem essa fama, né, de usar muita coisa, né? Como a gente no passado, aí na época do Ben Johnson, quase todos aquela final olímpica que ele ganhou foram suspensos algum dia por estarem dopados. E aconteceu isso com o Fred Curley, um atleta que tem toda uma assessoria, né, não tem como dizer que, esquecido, não tem como dizer, né? Um cara assim nesse patamar, não tem como se defender dessa forma, a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Mas fica aquela pulga atrás da orelha. E eu acho que isso só engrandece, cara, a questão do Bolt, né? Esse dia saiu uma lista dos 10 atletas mais rápidos da história, não sei quantos por algum motivo já foram, cara, ou falha, ou caiu realmente no doping. E se eu não me engano, dos 10, 7 eles já tinham sido algum caso de doping, né? Então tinha sido o Bolt, depois o Tyson Gay sim, o Johan Blake sim, mas não lembro agora exatamente, além do Bolt, os outros dois. Acho que o Benarek, talvez, que tem a marca. Não, é o Trayvon Bromell Trayvon Bromell, e, isso. eu tava enquanto tu falava, eu Não é tava o tentando keniano, procurar será? aqui, ó. Não, o Maniala já Keniano, caiu. O Maniala já caiu? caiu. Tá. Já caiu. Antes ele começar a fazer marcas boas, ele já tinha caído no Também, né? O doping. cara era monstro. Ele já tinha caído. Mas o Mas eu Bromell, tava isso. procurando, enquanto tu falava aqui, eu acho que a gente se mandou no Instagram, aqui eu tava voltando meu feed aqui para ver se eu achava, mas eu não encontrei ainda. Mas é o Fred Curley, o Kishane Não, o Bolt, Thompson né? e o Trayvon Bromell.
O Bolt, o Trayvon Bromell e o Shane Thompson. Os 3 que nunca caíram. Ah, exato, jamaicano. Tá bem. Exato. Então, assim, mostra que, né, os velocistas, não sei, né, talvez a gente tenha essa dúvida se o doping tá à frente, né, se eles têm uma assessoria de médico e tal, que sabe o que cai e o que não cai, mas sempre estão caindo. E o Bolt, acho que só mostra a grandeza dele, porque um cara assim, recordista mundial, devia fazer inúmeros exames por ano. Uma parada assim de, cara, mais de 30 exames por ano, sem dúvida nenhuma. E nunca foi achado nada no sangue dele. Claro que os exames ficam, né? Muitas vezes o antidoping Armazenados. ele avança, né? E os exames são retestados, às vezes, por isso que a gente vê, às vezes, pô, uma medalha de 2012 né, foi detectada agora uma substância, mas o Bolt aí mostra a grandeza dele por ter tido essas marcas que ainda são recorde mundial no 100 e 200, e o cara limpo, né, nunca caiu no doping, nunca teve nada, nem algum né, algum envolvimento, né, porque a gente vê, tipo, o Mofara, cara, nunca caiu, né, mas ficou muito suspeito aquela vez, o técnico dele foi, né, banido. Escorraçado. E aí a gente fica na dúvida, né? Mas o Bolt não, nunca teve nada, nenhum caso, então está de parabéns, Usain Bolt, né? Pela carreira brilhante que teve. Exatamente. Eu tava procurando aqui enquanto tu falava, eu tava procurando nossa conversa, mas infelizmente a gente fala demais. E no computador é ruim de achar, tu não consegue achar pelo arquivinho ali no Instagram. Mas foram, assim, dos 10 mais rápidos da história, 7 já foram em algum momento da carreira pegos no exame antidoping, né? Já foram dopados em algum momento. E por falar em recorde mundial, vai acontecer daqui a pouco aí na prova que tu tá assistindo. Eu não sei qual é a prova que tá acontecendo na Diamond League agora, neste momento. 5.000 feminino. Essa prova mesmo que eu ia falar. Vai largar em momentos. Eu ia falar exatamente dos 5.000 feminino, que elas estão... né, tem duas pacers muito fortes, que é a Winnie Naniondo e a Agnes Shepgentic, e eles vão tentar recorde mundial dos 5.000 metros. Vão ter pacers para puxarem ritmo de recorde mundial dos 5.000 metros. Não sei exatamente quais são todas as atletas que estão inscritas na prova, vou procurar aqui, vou abrir aqui a lista dos... Eu acho que aqui tem, eu acho que a prova ela é formada para Gentich, que tem 14,01, né? E eu Uhum. não sei se tem outros atletas do nível dela. Tá sendo apresentadas aqui as atletas. Por enquanto apareceu ela. Porque acredito que a recordista mundial não vai correr. A recordista mundial correu semana Não passada o vai. 1.500. Ela correu 1.500 semana passada. Interessante, né? Vai Exato. mexer um pouco na velocidade. E vamos ver se vai. Eu vou atualizando vocês aqui com os paces, os Vai ritmos largar dessa prova. se vai largar a prova, e aí é o Winnie Naniondo, né? Que é uma das coelhas, a Janete Shepkentich, que é uma das coelhas também, e a Purit Shepkurui, outra coelha da prova. E a prova está sendo feita, que é quem tem a melhor marca disparada das outras todas, que é a Agnes GB Ngetich. Ela tem 14,01 como melhor marca, então ali para correr abaixo de 13,58, são 3 segundos, né? Que ela tem que baixar para bater o recorde mundial. Mas das outras mulheres, a próxima, né? Por isso que ela tem que ter boas coelhas, porque aí, olhando aqui tem 14,29, 14,42, 14,30, 14,34, 14,25, 14,51, 14,29, 14,42, 14,35, 14,44, 39, 30, 44, 26 e 27. Então tem muita gente, de repente, para tentar correr na casa de 14 e 20, né? Tivemos uma pequena interrupção aqui, mas eu não lembro exatamente o que eu estava falando, porém já largou a prova lá, já largou a prova, e eu acredito que as atletas têm muita chance, né, de correr o recorde mundial ali, baixando 3 segundos, e também vai ter uma tentativa de quebra do recorde belga, que é 14,42,93, então a gente vai ficar aí acompanhando na torcida enquanto estivermos aqui. Não sei se vamos ficar até o final da prova, mas
estaremos aqui por mais alguns minutos, ainda já estamos nos encaminhando para o final deste episódio, e até agora, faltando uns 10 minutos, eu ainda não me queimei com ninguém, ainda temos tempo para isso, mas não sei se tu tem mais alguma notícia. Eu acho que uma notícia legal também, que foi o norueguês de 19 anos, o Håkon Moenberg, que correu 3:30:28 no 1.500, mais um norueguês vindo aí, correndo muito, e ainda muito jovem, com 19 anos. Então, é a terceira marca mais rápida de um sub-20 europeu. Então, mais um norueguês aí, eu não sei como é que eles estão trabalhando, não sei se ele treina com o pai do Ingebrigtsen lá, mas ele, mais um norueguês aí fazendo uma grande marca no meio fundo. Exatamente, aqui eu tô concentrado, vendo que as mulheres vão passar o 1.000, mas eu acho que já tá no limite. 2:46:91 passou o meu, tô sabendo antes dele que tá assistindo, viu? Só como eu sou ligeiro. 2:46:91. Deu agora. O Winnie Mas Naniondo passou na liderança. é que tá um pouco estranho porque não tá bem na linha de chegada. Não sei se essa pista. Bom, eu não entendi. Na verdade, aqui na TV ela passou tipo na metade da reta principal, 2:46. Não, talvez a transmissão aqui errou, mas Tá aqui, tá 2:46 é passando. forte. Ela passou a terceira volta, todas as voltas para casa de 1,7. 1,740, 1,721, 1,765. Então, tá bem ritmadinha a Nani Ondo. Eu não sei até quanto ela vai puxar, se vai puxar 3.000, mas ela tá puxando bem ritmadinha aí as primeiras 3 A voltas. Gateach tá ali acavalada nas coelhas. Vamos ver, seria bacana aí se ela conseguisse quebrar esse recorde mundial, e assustador ao mesmo tempo, né? E aí mais uma mulher que correria abaixo dos 14 minutos. Algo Exato. bem forte. Bem, quase impensado impensável há algum tempo atrás. Mas tem várias, várias já passaram já o 1.600. É complicado o cara ficar assistindo e fazendo podcast, porque o cara fica com muita vontade de saber o que está acontecendo na competição. Mas é legal ver que tá na prova também a Carissa Schweizer, né? Que tem Eu 14:26 sabia como que ia melhor falar marca. dela. Eu gosto muito da Carissa Schweizer, cara. Ela é uma baita de uma atleta Cara, americana. elas já abriram. Nossa senhora. Elas já abriram uns 80 metros. E a Agentite já atropelou a coelha. E, tipo, cara, tá no. Não passou nem o 2, ela já atropelou a coelha e foi embora. Então a coelha, acho que 1,755 a quarta volta. a coelha tava sentindo e ela já atropelou e tá bem forte. Existem duas luzes, né, que ajudam Ah, os eu ia atletas. perguntar isso. Então, assim, tem a luz verde, que é a do ritmo de 13:58. E ela tá em cima da luz verde. Passou em 7:55 a volta aqui, 1.800. Vai fechar o 2.000 agora. Mas, cara, abriu. Olha, já vai dar 100 metros. Tem uma outra atleta que eu não sei se é Coelho, se era Coelha, que tá em segundo. Mas Shepgentich era Coelha, Era segundo ou coelha, não? é coelha, é coelha, é coelha. Tá ainda para receber o cachê, né? Ela disse, não, vou até onde me contratar. Mas ela tá atrás, Uh, 25 metros atrás, e as outras 92 metros aqui aparece a metragem. 5:35 2.000 elas passaram, e 1,768 a quinta volta. Já a Agnes GB, né, já passou na frente. E, cara, tá extremamente ritmada, né? 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7. Caraca, tá muito Mas ritmado. meu palpite é que não vai rolar, cara. A luz verde já tá um pouquinho na frente dela, já tá uns 1 metro na frente, só que parece que ela já tá com assim, uma expressão já de, sabe, não tão confortável. E falta bastante, né? Falta 3.000 ainda. 2.800 agora. É. Mas eu acho que é difícil segurar esse ritmo aí, ainda mais sozinha, né? Muito Exatamente. difícil. Ela vai ter que crescer para 1 minuto a última volta. É. É o que Tem que se virar. a recordista fez. Exatamente. Ela passou Aí já o tá ela, 2.400. tá ela e as normais atrás, todas juntas, né? Fazendo muito forte, passando os 7 a volta aí.
1,861 já começou a quebrar. Cantou a pedra. 1,861 acho que vai ficar para uma próxima oportunidade a quebra de recorde mundial na Diamond League. Pena. Tem mais alguma prova bacana também ainda para. Tem mais algumas provas legais para acontecer ainda durante na Diamond League, mas não sei, Guilherme, se tens algum assunto importante para trazer na pauta enquanto o recorde mundial não é quebrado ou não será quebrado. Vocês têm mais alguma coisinha? Nós temos 5 minutos de programa. Podemos falar aqui agora sobre Bolsa de Valores e outros assuntos, já que não tem nada, para evitar que eu fale o que eu estou pensando. Mas é isso. Acho que não tem muito. Tô aqui concentrado já, vendo essa tentativa que, né, já cantei, que eu acho que é bem improvável de acontecer. Mas confrontos legais, né? Mais um confronto pro Campeonato Mundial aí. A Chebet e a Gentich, que vai, com certeza, aí vai ser muito bacana, porque no Campeonato Mundial, né, a gente sabe, não tem coelho, não tem nada. E aí tem aquela questão da estratégia das provas de fundo e meio fundo, que muda tudo, né? Um atleta ou sai para correr ou espera. E é isso que realmente é o interessante do Mundial. Como aconteceu, né, com o El Guerrouj, o Paulista vai falar melhor, o Guerrouj, que, cara, ele demorou, né, 96 não conseguiu vencer a Olimpíada, 2000 não conseguiu, 2000 ele estava no auge do auge, e uma prova mais estratégica, né, ele não conseguiu vencer mesmo sendo recordista mundial, e em 2004 só, já não tão, assim, Favorito? favorito, né, venceu tanto 1.500 quanto 5.000, e aí mostra, né, a dificuldade do meio fundo, cara. O meio fundo acho que é o 1.500, sabe? Eu creio que seja uma das provas mais imprevisíveis, que sempre pode acontecer de tudo, e isso que vem acontecendo. Em 2016, ninguém esperava que o Centrovitz ganharia a Olimpíada do Rio. Ganhou com 3,50. Ah, uma marca pior que das mulheres. Tá, mas né, foi a marca porque foi uma prova estratégica. Também em 2000 o Ingebrigtsen depois venceu, né, em Tóquio, mas em Paris ano passado, cara, o Hooker também não era um dos favoritos, assim, muito favorito. Eu, Venceu, eu, surpreendeu no final. Isso mostra que é sempre uma surpresa. exatamente. Eu preciso só fazer um parênteses que elas estão virando a volta para 1,12, tá? Então, É. já viraram duas Sentiu voltas para muito, cara. 1,12. Passou 8,30 ou 3.000 já. E 1,12, 1,12, 1,12,80, quase 1,13 já a volta. Então, assim, estão correndo 1,12, só para a galera que não sabe fazer o cálculo rapidão. 1,12 é o ritmo de 3 por quilômetro. Então, um ritmo para 15, 1 minuto pior do que ela pretendia correr na prova, né? Então, assim, já ficou inviável, né? O recorde, não tem mais como fazer. Ela vai correr para vencer a prova, de repente, poupar uma energia ali e fazer essa tentativa numa próxima, ou de repente sair para correr junto no Campeonato Mundial e ver o que acontece. Ela já passou uma 1,12,39, ela está muito na frente, deve estar muito na frente das outras, né? Para estar virando 1,12 e 84 metros. exatamente, está virando, passou mais uma volta, nona volta aqui, 1,12,39, então já era o recorde mundial e talvez ela perca até a primeira colocação, né? Se ela Eu ia continuar nessa dizer, quebrada aí. ela tá já assim, a passada tu vê que já tá menor, as outras atletas de trás vão, né, percebendo que ela deu uma sentida, agora até ela deu uma reagida aqui, mas difícil agora também, difícil em menos de 2.000 aí tirar quase 100 metros, 80, 90 metros, acho difícil, mas tudo pode acontecer, só se ela 11,31, 11,31, 4.000. só se ela quebrar muito, muito, muito. Mas claro, os atletas de trás vêm com muito mais perna para virar. Mas se ficar nessa distância aí de 80 metros, daí fica muito difícil. Tem que ir aí Se pelo ela menos para os virar, 40, 30 metros. se ela continuar virando para 1,12, ela vai correr 14,31. E 14,31 fica ali dentro do que a maioria tem, né? Entre 14,25, É. 14,30, né? Então, daqui a pouco dá para ter uma briga se as outras correrem para recorde pessoal, né? Então,
Só para passar a atualização, Carissa Schweizer está na 13ª colocação, tá? Só para avisar, passou já os 4.000 metros. Mas ela sofreu bastante com lesões, teve um tempo afastado e tal. Mas eu sou fã da Carissa Schweizer e sempre quero deixar isso muito claro, que eu tenho os fãs e eu sou muito fã dos meus atletas preferidos. Reagiu 10,56, passou a 10ª volta. Então vai correr um pouquinho abaixo de 11, de 15, de 14,30. Então vai com certeza. Então vamos aguardar aqui terminar essa prova, já que a gente está fazendo um react ao vivo aqui do que está acontecendo. Então, antes de finalizar aqui o dia de hoje, dar tchau para os nossos convidados que não devem estar entendendo nada, na verdade, né? Que você imagina se o cara está escutando esse podcast em 2064. Ele está pensando, cara, do que esses malucos estão falando? Não tem nada a ver o que eles estão falando. Essa prova já aconteceu há muito tempo atrás. Os netos dela já estão correndo, mas a gente está aqui acompanhando um react. E eu estou fazendo um react sem olhar a prova também, então, que é mais impressionante ainda. Exatamente. Essa Diamond League é em Bruxelas, onde foi quebrado, né? O episódio passado, o retrasado, falou que foi quebrado o recorde do Bekele, né? Ele quebrou Do Bekele, em Bruxelas, então uma pista que tem muita história. Talvez por isso que eles fizeram essa tentativa aí, mas uma tentativa um pouco ousada, frustrado. Né? Quem eu acho que poderia, a Chibé, né? Que é o nome hoje que pode quebrar esse recorde mundial, mas a Getich aí falta bastante para conseguir manter, principalmente sem ter nenhum coelho até o. Ela ter atropelado a coelha já foi errado, né? Ela ter atropelado a coelha já foi errado, né? Então, acho que não tinha porquê. Virou um 10 a 11ª volta. Ela passou 13 e 17. Se ela, olha, se ela passar um minuto assim, a última volta, não sei se ela vai conseguir, mas vai dar na casa de 13 e 20 e poucos. Mas não vai bater o recorde do meeting também, que é 14,09 da Beatriz Chebet também. O recorde do meeting. Nem essa barbada aí ela vai levar de recorde do meeting. 12ª volta virou 1,7. Então, talvez ela consiga virar aí para 1,5, 1,4 a última volta, já que ela está na frente das outras, não tem pressão nenhuma e nem vai conseguir bater. Fechou aqui, 14,24,99 foi o tempo da Agnes Ningetich. Segunda colocado, a Likina Amebal com 14,31,51. A gente está muito rápido aqui. E a Alengish Bewek fez 14,31,88, a medalha de bronze. E a quarta colocação ficou com a americana aí, a americana Josette Andrews, correu 14,33,16. E a quinta colocação, só para fechar o pódio, Marta Garcia da Espanha, 14,33. Bateu o recorde nacional da Espanha na prova, a Marta Garcia. Então, pelo menos uma grande marca, né? Aconteceu um recorde nacional na prova, na tentativa de recorde mundial, mas houve pelo menos um recorde nacional com a Marta Garcia. Mais algum destaque aí, Guilherme? Exato, creio que seja isso, né? O que tínhamos para hoje. E semana que vem tentamos gravar aí na terça-feira, como nossos ouvintes estão acostumados. Mas aí, normalmente agora eu tô na pista treinando, sempre tem um elogio ou outro dos nossos ouvintes. Aquele episódio ficou massa. Então agradeço aí a todo mundo que gosta do que a gente está falando. E continuaremos falando aí nossas bobagens com juízo, porque o nosso jurídico é muito atuante neste programa. Eu queria deixar aqui, dar tchau para todo mundo já. Eu tinha uma coisa bem importante para falar sobre treinamento, na verdade, mas eu acho que eu preciso me acalmar um pouco mais para falar sobre esse assunto, porque eu ando muito nervoso com esses fatos, assim, com essas coisas de treinamento, assim, que eu vejo. Deixando um spoiler aqui, que daí me cobrem no próximo episódio, se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso. Faz tempo que a gente não fala sobre treinamento em específico, assim, mas está me incomodando muito algumas coisas relacionadas ao treinamento e talvez separar um pouco o praticante de corrida do atleta e também do atleta amador, o atleta amador, o cara que treina, a pessoa que treina, do praticante de corrida que não claramente treina, ele pratica corrida. Então ele não está inserido no meio do treinamento, mas eu acho que eu vou deixar isso para uma outra hora, porque se eu começar agora, a gente vai ter 2 horas de programa e eu vou ser processado e tu vai ter que atuar na minha defesa.
É um bom assunto, até esses dias. Eu também, cara, eu tenho algumas dúvidas que, na verdade, não tem uma resposta, mas eu me questiono às vezes, né? O atleta amador, principalmente, o porquê ele se cobra tanto, sabe? E é uma questão que eu, talvez, se fosse um atleta amador, não me cobraria tanto. Eu entendo que nós temos, da nossa natureza, a competitividade. Não adianta você dizer que não. Ai, não, eu corro só por correr. No momento que você começar a correr e você vê lá que tem um pódio de categoria, que você pode subir, botar uma foto na rede social, você ganha ali das vezes do fulaninho que você, olha só, ganhei daquele ali que eu não gostava muito. O instinto competitivo do ser humano, ele aflora, então não adianta. Só que eu às vezes acho bem curioso assim alguns atletas amadores, né, que levam, assim, levar tão a sério o treinamento e a corrida. Eu E a acho, droga. sabe, e assim, é um pensamento meu porque eu ganho para isso, né? Então é algo que eu tenho nisso. Eu acho um pouco estranho, mas talvez é algo. Meu questionamento não tá errado, o amador, às vezes, ser tão focado, ter tanta cobrança interna, mas eu acho curioso às vezes, algumas postagens, né, que eu vejo, porque é aquela coisa. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo do Sérgio Rocha. Ai, olha só, chutei minha câmera. Até ela quer ir embora, nem ela aguenta mais a É, gente. Ninguém tá ouvindo mais agora. A gente vai ter que falar disso semana que vem, cara. mas esses dias, para encerrar, eu vi um vídeo do Sérgio Rocha, cara, e ele falando que ele ia ver o treinamento em Jundiaí dos atletas do Pinheiros e tal, e que um dia a Cris Hitz, né, que foi uma baita atleta aí do meio fundo, inclusive gaúcha, ela falou pra ele: "Olha, mas Sérgio, nós profissionais que temos que ter essa cobrança de vir pra pista, né, essa exigência de resultado, vocês amadores não, tem que curtir mais o processo e tal". Eu acho que é isso, sabe, também. O amador às vezes não pode ter tanta cobrança, levar tão a sério. Até nós profissionais, às vezes, eu acho que fica chato, sabe, a gente sempre reclamar, porque nós, claro, a gente é muito de querer sempre fazer o melhor e nem sempre dá. E às vezes a gente tem que refletir e ver que às vezes é o dia que não tá bom, às vezes passou um pouco do ponto do treinamento, né, a prova-alvo foi outra. Enfim, se a gente sempre se cobrar, acaba tornando o processo muito chato, né? Uma vez, eu acho que em 2022, quando eu ganhei o Troféu Brasil, pela primeira vez, com 3:45, foi a vez que eu pensei, cara, o tempo não foi tão bom, já tinha 3:39 na época, mas a gente se cobrar sempre, tipo, venci, pô, venci o Troféu Brasil pela primeira vez. Ah, mas o tempo não foi bom, não, cara. Pô, venci, independente, ninguém foi melhor que eu. A gente sempre às vezes quer uma perfeição. Não, quero ganhar com um tempo maravilhoso, me sentindo bem. Não, sabe? São raros esses momentos que a gente, inclusive, faz PB, né, cara? São raros os momentos que a gente faz PB. Então tem que comemorar, porque a gente não sabe se vai fazer outro dia na vida, né? Porque às vezes tu correu uma baita marca que, cara, tu não sabe se tu vai repetir aquela baita marca. Então, isso que eu deixo para as pessoas assim, cara, comemorem, às vezes, um simples resultado. Pô, venceu lá a categoria. Pô, que bom, tu foi o melhor da tua idade, da tua faixa etária. Mas não se cobrar tanto, porque eu acho que torna a corrida chata, assim, a corrida, ela tá chata, cara. Não adianta a gente negar, né? A corrida tá um pouco chata, assim, pelas postagens que a gente vê, a galera, às vezes, que nem treina, começou ontem a treinar dando dica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comer isso, tem que usar esse tênis, tem que usar essa roupa. Tá chato, né? E a gente que é mais da antiga aí, né? O Paulinho mais ainda que eu, mas lá no Tá começo, me cara, chamando eu de velho. tinha o Paulinho corre desde 1982. Mas assim, continuando. Quando eu comecei, cara, a gente botava um relógio cronômetro no pulso. Era um tênis que tu, assim, era difícil de achar tênis bom pra tu. Não tinha isso de pesquisar. Cara, eu achava que o ASICS X lá era bom. O Paulinho falava, cara, eu tô rodando com um tênis que é bom. Tu ia lá, tentava achar na internet. Eu lembro que o primeiro tênis que eu comprei foi num site chamado Procorrer, uma coisa assim. Pro correr. Procorrer, que era um dos poucos lugares que tu achava tênis pra comprar. E tu ia na pista, cara, não tinha nada pô, tu ia com calção pelo joelho, ia lá, treinava, era feliz.
sabe? Então hoje, claro que as coisas evoluíram, mas tornou um pouco chato, aí tu tem que às vezes se moldar, né, no padrão das pessoas que correm e tal, e isso acaba ficando um pouco, bastante exaustivo. E é esse o desabafo de hoje. Eu prometo um programa bem polêmico para terça-feira, então, tá? Nós vamos conversar bastante sobre esse assunto na terça-feira. Fica aqui o spoiler. E eu já deixo de antemão aqui, dizendo para nossa audiência que caso eu seja processado, Guilherme Curti estará prestando a minha defesa e me ajudando a não ficar pobre com um podcast que não me dá dinheiro e só me dá alegrias. Tchau para todo mundo. O programa mais longo de todos até o momento, graças a esse react dos 5.000 metros que não deu em nada, mas prometemos voltar na terça-feira. Um abraço a todos, até mais. Tchau. Valeu, falou.